Fisiologia do sistema respiratório, aula 2, trocas gasosas nos pulmões. Oi pessoal, essa é a nossa segunda aula de fisiologia do sistema respiratório. Na primeira aula nós estudamos as propriedades da parede da caixa torácica e dos pulmões, das pleuras, dessa relação que existe entre os músculos respiratórios e a capacidade do pulmão em comprimir ou expandir ao longo dos ciclos respiratórios. Nós podemos perceber com isso que a principal função do sistema respiratório é manter as pressões parciais de gases no sangue, manter as concentrações ideais de CO2 e oxigênio para que os tecidos possam manter a sua homeostase. Então, o nosso objetivo de hoje é estudar os princípios físicos que envolvem esse transporte de gases entre o ar alveolar e o sangue na circulação pulmonar, os capilares que permeiam os alvéolos. O processo que é chamado de hematose, onde o sangue pobre em oxigênio proveniente do lado direito do coração vai ser oxigenado nos pulmões, o oxigênio passa do ar alveolar para os capilares e o CO2 deixa os capilares passando para o ar alveolar, de onde ele será eliminado para o ar atmosférico. Esse processo de troca é o objetivo principal da nossa aula de hoje, de maneira que esse sangue oxigenado, rico em oxigênio, retorna dos pulmões até o átrio esquerdo, até o lado esquerdo do coração, daí para o ventrículo esquerdo, onde ele pode ser propulsionado através da artéria aorta para a circulação sistêmica. Então, os objetivos da aula de hoje são estudar o transporte, o objetivo principal é estudar o transporte de gás carbônico e oxigênio dos pulmões. Para isso, nós faremos uma pequena revisão da anatomia dos alvéolos, da circulação pulmonar, da anatomia da membrana respiratória, também chamada de membrana alvéolo-capilar, que na verdade é o caminho que o gás vai ter que percorrer para atravessar do alvéolo para o sangue ou do sangue para o alvéolo. As pressões parciais de gases no sangue e nos alvéolos que vão influenciar nesse transporte, nós já podemos adiantar, acontece por difusão simples, de maneira que nós podemos aplicar nessa difusão os princípios da primeira lei de Fick. Então vai ser um objetivo da aula também estudarmos a lei de Fick aplicada à difusão de CO2 e oxigênio nos pulmões e os fatores que influenciam a difusão de gases nos pulmões. Esse esquema nós já vimos na aula anterior e é exatamente disso aqui que nós queremos falar. Nós podemos perceber que quando o sangue chega nos pulmões, ele está com grande quantidade de CO2 e o CO2 passa para os pulmões e daí ele é eliminado para a atmosfera e ele está pobre em oxigênio, de maneira que a concentração ou pressão de oxigênio no interior dos alvéolos normalmente é maior que no sangue, o que permite a difusão de oxigênio para o sangue. Nós temos aqui um processo de hematose, onde o CO2 deixa o sangue e o oxigênio deixa o ar alveolar e entra no sangue. O processo inverso acontece nos tecidos, de maneira que o sangue vai nutrindo os tecidos e ele vai novamente ficando pobre em oxigênio, rico em CO2, e é necessário a circulação pulmonar para manter essa homeostase. Então nós vamos especificar aqui hoje esse transporte de gases entre o alvéolo e o capilar alveolar, e para isso nós vamos utilizar alguns princípios físicos. Bom, fazendo uma pequena revisão, essa figura também já apareceu na aula anterior, aqui eu não quero chamar mais atenção para as vias aéreas e sim para a circulação alveolar. Nós podemos observar aqui que cada saco alveolar é irrigado por vasos sanguíneos, ele é irrigado por capilares, uma rede extensa de capilares que passa ali em volta, na parte externa dos alvéolos, eles estão coladinhos com a parede externa dos alvéolos, de maneira que eles permitem a passagem, a difusão de substâncias através da membrana plasmática das células.
É importante que a gente lembre que essa difusão ela vai acontecer por um processo de fusão simples, e esses dois gases, oxigênio e CO2, eles têm todas as características que uma molécula tem que ter para sofrer difusão simples. São moléculas pequenas e sem carga, são moléculas apolares, né, com características hidrofóbicas e que são permeáveis na membrana das células. Nós podemos dizer que para essas moléculas, CO2 e oxigênio, atravessar aqui para a circulação pulmonar ou da circulação pulmonar para o ar alveolar, é necessário permeabilidade, é necessário que eles consigam atravessar as membranas das células do alvéolo e as membranas das células do vaso sanguíneo. Então eles não passam entre as células, né? Eles atravessam a membrana, entram nas células e depois atravessam para o outro lado, né? Eles passam através das células, né? Então nós temos aí todo um processo de difusão simples, só que na verdade envolve várias camadas de células, desde a parede do alvéolo até a parede do vaso sanguíneo, e é esse o nosso objetivo principal da aula. Então com isso nós conseguimos observar as artérias, né, pulmonares, que levam sangue pobre em oxigênio para o pulmão. Essas artérias se ramificam, dando origem a arteríolas, capilares, e os capilares alveolares, então, entram nos pulmões, nos alvéolos. Os capilares estão ricos em sangue, esses capilares estão cheios de sangue pobre em oxigênio, então vai acontecendo a hematose e o sangue vai ficando rico em oxigênio, vai perdendo CO2, os capilares vão dando origem a vênulas, as vênulas vão dando origem a veias, e a veia pulmonar volta com sangue rico em oxigênio até o átrio esquerdo. Então a estrutura interna dos alvéolos, nós podemos observar que existem três grandes grupos de células. Na verdade, um grupo principal de células, então aqui nós estamos com a mesma figura anterior, só que nós aumentamos aqui esse pedacinho de tamanho, né, como se fosse a parede do alvéolo aqui, ó, né? Então é como se a gente estivesse vendo a parede do alvéolo internamente, né, com um corte transversal na parede alveolar. Então isso aqui é como se fosse um alvéolo, aqui um outro alvéolo, aqui um outro alvéolo, né, a delimitação entre um alvéolo e outro aqui, ó, né, a parede alveolar. Então ele está mostrando isso aqui como se fosse uma concha, né, mostrando o lado interno da concha para a gente, né, um corte transversal. Nós podemos observar que os alvéolos, em sua grande maioria, eles são formados por essas células grandes, que são células muito finas, e elas permitem a passagem de gás através das suas duas superfícies, né? A superfície interna chamada de apical e a superfície externa chamada de superfície basal ou basolateral. Então, essas células, elas têm o nome de pneumócitos do tipo 1. Elas compõem de 98 a 99% do epitélio alveolar. Nessa parede alveolar, essas células são células epiteliais. Então, esse epitélio alveolar ele é composto basicamente de duas células epiteliais, os pneumócitos tipo 1, que são as células que nós vamos dar ênfase para elas hoje ali. São as células que permitem a passagem do gás. Aqui, ó, ele aumentou aqui de tamanho, né? Mostrando de um lado o sangue e de outro lado o ar alveolar, né? Permitindo então, né, esse transporte através dessa parede aqui, né? Um pedacinho dessa parede pertence ao vaso e um pedacinho dessa parede pertence ao alvéolo. Então nós temos um fluxo de ar aqui, né? Esse fluxo depende da pressão de gases que nós vamos encontrar no ar. Então nós temos aqui os pneumócitos tipo 1, que são as células que permitem a difusão de gases. Os pneumócitos tipo 2, estão sendo mostrados aqui, ó, são essas células com características secretórias, células mais amareladas. Elas são as chamadas células produtoras de surfactante. Então, as células produtoras de surfactante, elas são células que são capazes de produzir aquele líquido surfactante que nós falamos na aula anterior e que tem o papel de regular a tensão superficial nos alvéolos.
os alvéolos também contêm macrófagos alveolares. Esses macrófagos, na maioria das vezes, estão com grânulos citoplasmáticos, apresentando, mostrando que eles fazem fagocitose de partículas que atingem os pulmões. Nós podemos lembrar, né, que das funções das vias aéreas é promover a limpeza do ar. Mas mesmo assim, né, apesar da camada de muco, através daquele todo processo de filtração e limpeza do ar, ainda, dependendo, né, da qualidade do ar que é inalado, algumas partículas ou muitas partículas podem atingir o interior dos pulmões. Esses macrófagos, então, eles têm o papel de promover essa limpeza que acontece no interior dos pulmões. Podemos até chamar atenção para essa figura novamente, onde nós conseguimos visualizar de uma maneira, vou colocar aqui de novo, nós conseguimos visualizar, né, de uma maneira mais tridimensional, vamos dizer assim, nesses três tipos de células. Nós podemos dizer aqui, olha, o capilar passando lá do lado de fora, né, o vaso, e essa interface, né, entre vaso e o ar que está aqui dentro do alvéolo. Os pneumócitos tipo 1, essas células achatadas em maior parte aqui, os pneumócitos tipo 2 e os macrófagos alveolares. Então nós vamos dar ênfase aos pneumócitos tipo 1, que formam essa parede entre o alvéolo e o capilar, que ela já tem um nome aqui, olha, membrana respiratória. A membrana respiratória, isso tudo aqui, né, olha, é a parede que existe entre o alvéolo e o capilar. Então a gente diz que ela nem pertence nem ao alvéolo e nem ao capilar, e sim as duas estruturas, né? Por isso que ela tem esse nome de membrana alvéolo-capilar. Trouxe essa figura só de curiosidade. Ela mostra a microscopia óptica corada, mostrando os macrófagos alveolares preenchidos de grânulos de hemosiderina. Aqui nós temos muitos macrófagos, porque existe uma reação local de hemorragia. Essa hemorragia ela vai sendo contida, né, com o tempo, mas essa hemorragia ela vai levando a esse acúmulo, né, desses fragmentos de sangue por essas células. Então é importante a gente visualizar o papel dos macrófagos alveolares em processos patológicos, né, e em processos normais de respiração, onde eles contribuem para a retirada de partículas anormais do interior dos alvéolos. Então vamos aqui a um esquema, um desenho que tenta ilustrar de novo aquilo que a gente estava vendo, né? Um bronquíolo terminal com muitos ductos alveolares. Em sua extremidade nós temos 1, 2, 3, 4, 5 alvéolos, né? Um conjunto de alvéolos de diferentes tamanhos, né? Que recebe sangue lá da circulação pulmonar, né? Proveniente lá do coração direito, né? Do ventrículo direito, artéria pulmonar, capilares, sangue pobre em oxigênio que chega aqui. Então, o que a gente chama de membrana respiratória, né? A membrana respiratória, ela é o conjunto total de superfícies permeáveis a trocas. Ou seja, se eu considero todos os alvéolos com todos os capilares que estão encostando ali nos alvéolos, se eu conseguir quantificar essa área, como eu disse anteriormente naquela aula de controle da respiração, né, nós temos uma superfície de cerca de 70 metros quadrados de área total para trocas nos pulmões. Nós podemos já chamar a atenção aqui que algumas doenças, né, doenças fibróticas como enfisema, né, elas levam à diminuição dessa área, elas levam à perda de área alveolar, fibrose e a diminuição das trocas gasosas. Então nós temos que isso, né, para o indivíduo normal do padrão fisiológico, indivíduo íntegro, que nós estamos considerando aí a chamada membrana alvéolo-capilar, que também recebe o nome de membrana respiratória, né? Então, na verdade, é a interface entre capilar e alvéolo que nós vamos dar atenção aqui, né? Mas tudo isso, né, se a gente considera o pulmão inteiro, com todos os vasos que encostam ali no alvéolo, toda aquela superfície de contato que tem o nome de membrana respiratória, quando somada, ela vai nos dar uma área de cerca de 70 metros quadrados.
Então, essa anatomia da membrana alvéolo-capilar, naquela figura anterior, nós trazemos para cá de novo, né? Nós temos a parede do alvéolo, aqui vários capilares, né? Essas bolinhas vermelhadas aqui são os capilares alveolares. Pode perceber, né, que aqui na figura está tentando ilustrar que um alvéolo, né, ele sofre irritação por muitos vasos sanguíneos. Então a difusão acontece aqui, né, entre a membrana respiratória e o ar alveolar. Então, estou te mostrando aqui um pedacinho, né, da membrana respiratória para mostrar aqui, né, a espessura total da membrana respiratória normal em torno de 1,5 micrômetros. Né? Então nós temos aí, né, uma parede muito fina, né, que permite a passagem de gases através das células do alvéolo, através dos líquidos que existem aqui, tá? E também através do endotélio. As membranas basais do alvéolo e do capilar, elas estão praticamente fundidas, de maneira que existe um pequeno espaço intersticial. A gente diz que existe um interstício virtual, né, que a gente nem considera esse interstício entre alvéolo e capilar. Então aqui em maior aumento, né, mostrando a anatomia da membrana alvéolo-capilar, mostrando aqui, olha, que uma parte dessa membrana pertence à parede do capilar, né? As membranas basais são praticamente fundidas, né? O capilar tem uma membrana basal externa e o alvéolo também tem, né? Então nós vamos chamar a atenção do trajeto que o gás vai ter que fazer, né? Por exemplo, o oxigênio, né, ele vai passar do ar alveolar para o sangue, e o CO2 vai fazer o contrário, né? Ele vai passar do plasma, né, lá do sangue, para o espaço aéreo alveolar, para o ar alveolar. Nós vamos lembrar aqui que o alvéolo é molhado internamente por uma fina camada de líquidos que contém surfactante. E nós consideramos que essa fina camada de líquidos que contém surfactante faz parte da membrana respiratória. Ela é uma das camadas que tem que ser vencidas, né? O gás vai ter que atravessar essa camada também. Então nós consideramos que ela faz parte aí da chamada membrana respiratória ou membrana alvéolo-capilar. Essa figura, ela serve para ilustrar que nós temos um fator que vai ser primordial para que esse transporte de gases aconteça. Uma diferença de pressão entre o sangue que chega aqui e o sangue que sai aqui. Pressão no sentido de pressão parcial de gases, né? Ou seja, é a pressão que aquele gás ocupa no sangue quando ele está presente numa mistura de gases, ou seja, eu estou considerando a pressão só daquele gás, né? A influência que aquele gás exerce em termos de concentração de moléculas. Nós podemos dizer que quanto maior o número de moléculas do gás, maior vai ser a pressão parcial do gás. Então essa figura ela resume aqui, né, que no sangue venoso, né, naquele sangue pobre em oxigênio que chega nos pulmões, a pressão parcial de CO2 de oxigênio, é 40 milímetros de mercúrio. Tá? Já no ar alveolar, a pressão parcial de oxigênio está em torno de 104 milímetros de mercúrio, ou seja, a pressão de oxigênio no ar alveolar é maior do que no sangue venoso. Então, à medida que o sangue vai circulando aqui, olha, o oxigênio vai entrando a favor de um gradiente de pressão. Então, a primeira força que nós temos que observar aqui é esse gradiente de pressão. Se esse gradiente de pressão não existir, não existe difusão. Então, qual é o principal papel do sistema respiratório? Manter o ar alveolar ventilado, né? Manter a ventilação alveolar para manter sempre esse gradiente de pressão. Nós vamos dizer que se esse gradiente de pressão diminui, a difusão diminui, e se esse gradiente de pressão aumenta, a velocidade da difusão também aumenta. Então, aqui em situações normais, a pressão parcial de oxigênio está em torno de 100, 104 milímetros de mercúrio, de maneira que o sangue vai sendo oxigenado, né? Ele vai ganhando oxigênio aqui, e ele vai sair lá na forma de sangue arterial, mais ou menos equilibrado com o ar alveolar. A gente vai ver lá, né, que entra o oxigênio,
até ele atingir uma concentração, uma pressão parcial de equilíbrio. É claro que ele nunca pode sair mais concentrado, né, do que o ar alveolar, porque senão aí ele já estaria passando contra um gradiente, e não é isso que acontece. Da mesma forma, para o CO2, nós podemos observar que a pressão de CO2 no ar alveolar, né, ela vai ser, olha, é diferente, né, da pressão atmosférica, porque à medida que o ar vai entrando aqui no alvéolo, né, o CO2 vai concentrando o oxigênio, né, ele vai sendo diluído, porque ele vai sendo absorvido, e o CO2 vai concentrando, porque ele vai sendo doado aqui para o ar alveolar. Então a pressão de oxigênio no ar alveolar é menor, né, do que a atmosférica, e a pressão de CO2 no ar alveolar é maior do que a atmosférica, né? Mas eu não tenho que pensar na pressão atmosférica, eu tenho que pensar só na pressão alveolar. Então a pressão de CO2 agora no ar alveolar, ela é menor do que a pressão de CO2 no sangue venoso. Então é isso, né, que vai fazendo o CO2 passar do local onde a pressão é maior, né, daqui para cá, do local onde a pressão é menor, até ir atingindo o equilíbrio, de maneira que o CO2 do sangue arterial ele vai sair ali, né, próximo à pressão parcial que acontece lá no alvéolo. Então nós temos que a principal força ali é o gradiente de pressão, né? E as pressões vão influenciar no transporte de gases. Como eu já estava dizendo, a ventilação alveolar é que vai manter essa pressão parcial de gases constante, ou seja, se nós estamos praticando, fazendo respiração de repouso, nós vamos ter aquela concentração que nós vimos lá, né? 104 de oxigênio para 40 de CO2 dentro do alvéolo. Mas essas pressões no interior do alvéolo, elas podem se alterar com o aumento ou com a diminuição da ventilação. Por exemplo, olha, em situações de hipoventilação, a pressão de oxigênio fica baixa. E em situações de hipoventilação, a pressão de CO2 fica mais alta. Na ventilação normal, nós temos aqueles valores lá, né, de 40 para CO2 e 100, aproximadamente 100, 104 para oxigênio. Só que se a ventilação aumenta, né, se eu começo a respirar mais rápido, a concentração de oxigênio, né, a pressão parcial de oxigênio no interior dos alvéolos aumenta. Isso aumenta o gradiente, facilitando a difusão. Então, uma das questões centrais da aula é observar essa figura, né, porque o que o nosso organismo vai fazer é isso, é modificar a frequência e a amplitude respiratória no sentido de absorver mais oxigênio ou eliminar mais CO2, porque nós podemos perceber aqui também, né, que quando a ventilação aumenta, a pressão parcial de CO2 no alvéolo diminui. Então o gradiente de concentração alvéolo-sangue fica maior, fica mais fácil do CO2 passar do alvéolo, do sangue para o alvéolo, né? Fica mais fácil de eliminar CO2. Então essa figura aqui, né, é essencial para a gente entender como que o aumento da ventilação altera os gradientes de pressão e a diminuição da ventilação também, né, em situações onde o organismo necessita de absorver mais oxigênio e eliminar mais CO2, a ventilação tende a aumentar. E em situações onde o organismo necessita de absorver menos oxigênio e eliminar menos CO2, poupar CO2, a ventilação tende a diminuir. Isso então é controlado por sensores que são capazes de perceber essas concentrações ou pressões parciais de CO2 e oxigênio. Então aí uma tabela antiga do livro Guyton que traz aqueles valores que nós já estávamos observando no ar alveolar, oxigênio 104 e no sangue venoso 40. Então ele vai passando daqui para cá até que o sangue se transforme em sangue rico em oxigênio. Esses termos, né, eles não são mais utilizados, né, sangue venoso e sangue arterial. Isso aqui é sangue pobre em oxigênio e sangue rico em oxigênio. E o contrário aqui, né, olha, no ar alveolar 40 de CO2 e no sangue pobre em oxigênio 45. Então ele vai passando daqui para cá, né, transformando o sangue em sangue arterial ou sangue rico em oxigênio.
Reparem que nós temos outros gases, olha, presentes. O nitrogênio ocupa 78% do ar atmosférico. Então, obviamente, no ar alveolar, nós vamos ter uma pressão parcial de nitrogênio extremamente alta, e o nitrogênio também é pequeno e sem carga, ele também é capaz de fazer difusão. Só que olha que interessante, ele está em equilíbrio, olha. O nosso organismo não consome oxigênio gasoso e muito menos produz oxigênio na forma de N2. Então nós não temos, essa produção e consumo como nós temos com oxigênio e CO2, de maneira que isso se mantém estável. Então nosso sangue está cheio de nitrogênio, dissolvido, e a solubilidade depende da pressão. A gente vai chamar atenção, da importância, desses gases dissolvidos quando o indivíduo, principalmente, ele mergulha em altas profundidades. Quando ele mergulha em altas profundidades, o aumento de pressão aumenta a solubilidade do gás. Só que se ele subir de uma vez só, se ele sai daquela profundidade muito profunda, onde a pressão é alta e a solubilidade do gás é muito alta, o gás já estava solúvel quando ele desceu. Só que a solubilidade aumentou mais ainda. Só que quando ele sobe, a solubilidade do gás cai, porque a pressão vai caindo. E se a solubilidade do gás cai de uma vez só, ele pode precipitar. Na verdade, não é precipitar, ele pode deixar de ficar solúvel e formar bolha de gases no interior dos vasos, causando embolias gasosas. É por isso que a gente percebe, que mergulhadores, quando mergulham em altas profundidades, eles têm que ir subindo, para a superfície devagarzinho, por etapas, para impedir que esse processo aconteça de uma forma muito rápida e que se tenha embolia gasosa, principalmente pelo nitrogênio, que é um gás que está em alta pressão no sangue de maneira geral. É interessante para a gente poder perceber, que se não existe gradiente de pressão, então por que esse oxigênio entrou no sangue, já que ele não é nem transportado para fora e nem para dentro? Então isso não é verdade. Na verdade, esse é um processo dinâmico, ou seja, no equilíbrio nós podemos dizer que existe um equilíbrio entre a velocidade de difusão para um lado e para o outro, para o lado A, para o lado B, para dentro e para fora do ar alveolar, aí no caso. Então, de novo, essa figura, só que aqui chamando atenção para o caminho do oxigênio. Então nós temos aqui o ar alveolar com uma pressão de oxigênio em torno de 100, 104 milímetros por mercúrio, Então isso aqui varia de literatura para literatura, Então aqui eu estou com a figura do livro da Silverton, aqui a tabela do livro Guyton, Então eles consideram em torno de 100, milímetros de mercúrio, 100, 104. E aí, olha o caminho que o oxigênio tem que percorrer. O oxigênio, ele vai passar do ar alveolar, e aí a primeira camada que ele tem que dissolver é a camada de líquido com surfactante, que molha a superfície interna do alvéolo, e aí ele atravessa o pneumócito tipo 1, ele tem que atravessar a membrana basal e depois, a membrana apical, e depois a membrana basal do pneumócito tipo 1. E aí ele começa então a atravessar a membrana basal alveolar, olha, a membrana basal epitelial alveolar. E logo depois, então, as membranas estão praticamente fundidas, existe um espaço intersticial virtual aqui, mas nós podemos dizer que não tem um interstício real, onde nós temos ali que logo após atravessar o alvéolo, o oxigênio já começa a atravessar o capilar, a membrana basal que reveste o capilar externamente, e daí as células endoteliais do capilar, que formam o endotélio, e daí ele vai para o sangue, e aqui acabou a membrana respiratória. Então, o que nós chamamos de membrana respiratória estão envolvendo essas 5 camadas que eu listei aqui, a camada com surfactante, o pneumócito tipo 1, a membrana basal do alvéolo, a membrana basal do capilar, o endotélio. E lembrando que o oxigênio, uma vez no sangue, a maior parte dele tem que entrar na hemácia, a maior parte do oxigênio é transportado ligado à hemoglobina. Mas esse aqui não é o nosso papel aí. Então agora
o transporte de CO2, né? Nós podemos observar que o transporte de CO2 ele segue os mesmos princípios, né, de variação de pressão, né? Olha, onde o CO2 ele vai passar do local de maior pressão para o local de menor pressão. Claro que o gradiente de pressão é menor, né, de 40 para 45, né, mas eu não quero considerar isso porque existem outras propriedades. Eu não estou comparando CO2 com oxigênio. Eu estou, né, nós estamos apenas visualizando que existe um gradiente de pressão que vai favorecer essa difusão simples através de todas essas camadas, né? Então, o caminho percorrido pelo CO2 para passar do sangue para o ar alveolar é esse aqui, né? Do plasma, porque o CO2, a maior parte, ele se liga também à hemoglobina, mas a maior parte do CO2 é transportado dissolvido no plasma, especialmente na forma de bicarbonato, como nós vamos falar logo em seguida. Tá? Então, o CO2 ele atravessa o endotélio do capilar, a membrana, é o contrário, né? A membrana basal do capilar, a membrana basal do alvéolo, o pneumócito tipo 1 agora, a superfície basal e depois a superfície apical, né? E o surfactante, né? A camada de líquidos com surfactante, daí para o ar alveolar e daí para a atmosfera para poder ser eliminado. A difusão desses gases, né, nós vamos resumir com essa equação. Essa equação ela traz para nós, ela é uma adaptação da primeira lei de Fick para a difusão de gases. Então, nós vamos resumir, né, tudo que nós podemos dizer sobre a difusão de gases com essa fórmula. Essa fórmula eu acho interessante porque eu enxergo muito bem através de equação, eu enxergo assim, olha, que se esse aqui é o resultado, as coisas que estão na parte de cima da equação favorecem o aumento do resultado. Nós dizemos que são variáveis diretamente proporcionais. E as coisas que estão no lado de baixo da equação, elas desfavorecem, né? Elas deixam o resultado mais baixo. Nós podemos dizer que elas são variáveis inversamente proporcionais. Então, nós podemos dizer que diretamente proporcional à velocidade da difusão do gás, nós temos o gradiente de pressão, que é primordial. Olha, se não tiver gradiente de pressão, acontece igual ao nitrogênio, né? Nós podemos dizer que o equilíbrio de difusão vai ser estabelecido. Não vai ter uma difusão efetiva nem para um lado nem para o outro. Se eu jogar isso aqui na lei de Fick, eu consigo visualizar matematicamente que se ΔP for igual a zero, né, como acontece lá para o nitrogênio, né, a pressão num lado é igual no outro, então ΔP é igual a zero, né? Zero que multiplica ou que divide qualquer coisa, né? A gente nem consegue dividir nada por zero. Então, esse resultado aí é zero. Né? Matematicamente, nós não vamos ter difusão. Outra coisa, solubilidade. Então, se o gás for insolúvel, também não tem difusão. Né? Então, o gás tem que ser solúvel na membrana. E só como uma curiosidade aí, o CO2 ele é 20 vezes mais solúvel do que o oxigênio. Então, se dependesse da solubilidade, o CO2 ia ser transportado de uma maneira muito mais rápida. Mas nós podemos perceber que o gradiente de pressão para o oxigênio, lembra que é 104 para 40? Né? Então, um gradiente de pressão de 64 milímetros de mercúrio, enquanto que o gradiente de pressão para o CO2 é de 45 para 40, né? Apenas de 5 milímetros de mercúrio. Então, em termos de gradiente de pressão, o oxigênio vence, mas em termos de solubilidade, o CO2 é que vence. Mas eu não quero, como disse aí, comparar isso, é só uma coisa que chama atenção, né, em relação de permeabilidade e pressão, tá? Mas eu quero pensar em CO2 como sendo CO2 e em oxigênio como sendo oxigênio. Então não é o papel primordial aqui comparar a velocidade de CO2 com oxigênio. Né? É só falar que esses fatores vão influenciar na difusão dos gases. Tem que ter diferença de pressão, o gás tem que ser pequeno e sem carga, ele tem que ser solúvel na membrana respiratória todinha, né? Tem que atravessar aquelas camadas de células todas. E é claro, a superfície de contato. Que superfície de contato é essa? É aquela superfície de contato de 70 metros quadrados. Se eu considerar o pulmão inteiro, né?
Se eu considerar um pedaço de circulação pulmonar, né, um alvéolo específico, é a superfície de contato daquele alvéolo. Tá? Então, se eu considerar o pulmão todo, né, nós vamos poder perceber que é aquela superfície de 70 metros quadrados, já não me engano, a respiratória inteira, né, é o tanto de capilar encostado no alvéolo. Né? Claro que isso vai favorecer a troca. E o que seria espessura? Espessura seria aquela distância que o gás tem que percorrer, né? Aquela parede que tem lá, membrana do alvéolo, pneumócito, membrana basal do capilar, capilar, e o contrário, né? Capilar, alvéolo, alvéolo, capilar, aquela distância que existe, que é composta por uma série de membranas e que nós chamamos de espessura. E com a raiz quadrada, né, essa é a fórmula de Fick, com a raiz quadrada do peso molecular ou massa molecular, a gente ainda chama de peso molecular, né, mas a coisa mais correta é massa molecular, eu trago o que vem na equação de Fick. Né. Nós podemos dizer que o peso molecular do CO2 é maior, né, do que o do oxigênio, mas pensando de uma maneira bem real nessa equação, existem fatores aqui que são constantes e são fatores que são variáveis. E é exatamente isso que nós queremos perceber, né? Se esses fatores aqui de cima aumentam, a velocidade da difusão do gás aumenta. Se esses fatores diminuem, a velocidade da difusão do gás diminui. Se esses fatores aqui embaixo aumentam, a velocidade da difusão do gás diminui. E se esses fatores aqui diminuem, a velocidade da difusão do gás aumenta. O peso molecular é constante, né? Ele não muda. A solubilidade, normalmente, ela tende a ser constante. A solubilidade da membrana plasmática das células, ela é influenciada pelo conteúdo lipídico e tal, mas aí, a longo prazo, nós podemos dizer que isso aqui vai ser constante. Né? Então, são dois fatores constantes, né? A solubilidade e o peso molecular. E fatores que variam, olha, o ΔP, nós podemos dizer que ele varia com a altitude. Se nós temos altitudes diferentes, né, eu passo de uma altitude para outra, é claro que aquela pressão, né, atmosférica de gases, ela é relativa à pressão ao nível do mar. Se eu tenho altitudes muito diferentes, principalmente locais muito altos, nós podemos ter variação na pressão parcial de gases no interior dos alvéolos, o que vai dificultar a difusão de gases. Uma outra coisa, né, que leva a essa variação aqui é o que nós já vimos anteriormente, a ventilação alveolar, que é o centro do foco da próxima aula. Né? Na próxima aula nós vamos ver como que a ventilação alveolar alterada é capaz de alterar a velocidade de eliminação de gases. Então é por isso que nós estamos chamando a atenção especial para esse gradiente de pressão aqui, né, que normalmente, né, quando o indivíduo passa por uma altitude diferente, ele se altera, e também com os próprios movimentos pulmonares de acordo com a variação nas concentrações de gás. Outra coisa interessante é a superfície de contato, né? Eu já falei lá no início da aula que aquela superfície de contato pode ser perdida com doenças pulmonares degenerativas, um tumor de pulmão, né, que leva, por exemplo, à retirada de uma área pulmonar, né, cirurgicamente, a perda, né, de áreas pulmonares que são causadas por doenças fibrosas, principalmente o enfisema pulmonar, né, que é uma doença que leva à perda de área pulmonar, pode ser mais focado, localizado, ou então ele pode tomar uma grande área do pulmão, que dificulta bastante a respiração de indivíduos com enfisema pulmonar em estágios mais avançados. E a espessura da membrana, ela se altera com processos inflamatórios. Nós já vimos lá naquela primeira aula que existe um componente vagal broncoconstrictor, mas não é disso que eu estou falando aqui não. Estou falando que existe um componente vagal que também estimula a produção de muco. O sistema nervoso parasimpático, ele leva a secreção de muco ao longo de todo o sistema respiratório, inclusive lá no interior dos alvéolos. Processos inflamatórios e infecciosos que têm um componente vagal, além de outras substâncias químicas como histamina, bradicimina, leucotrienos, substâncias importantes, né, em processos alérgicos como asma, processos inflamatórios que culminam com um aumento
vasodilatação, né, com aumento da permeabilidade vascular, exudação de células, né, com o aumento daquele espaço, né, com o aumento da distância que o gás vai ter que percorrer, especialmente pelo aumento da produção de muco. A produção de muco em processos infecciosos, inflamatórios, pode aumentar muito, necessitando do uso de agentes mucolíticos, né, para eliminação daquele muco, que dificulta bastante a respiração, agentes anti-inflamatórios e muitas vezes substâncias que diminuem os efeitos da acetilcolina, como anticolinérgicos, como bloqueadores muscarínicos, brometo tetratropa, sua turma aí, né? Substâncias que vão ajudar a conter o processo de aumento da espessura da parede. Né? Então nós estamos vendo aqui, né, de uma maneira matemática, física, né, eu diria fisiológica, né, e tentando associar, né, essas variáveis matemáticas com fatores biológicos e fatores físicos e biológicos que vão influenciar na velocidade da difusão do gás. Então essa foi a nossa aula sobre transporte de gases na membrana respiratória, uma aula curtinha, que nós vamos utilizar bastante para a nossa próxima aula de controle da respiração. Essa aula seguir os dois livros, ela está igualzinha nos dois livros, Guyton e Silverton. Então serve para estudar todos os dois. Muito obrigado. Esse é o Gás Fisiologia e eu sou o professor Dante.